Estou aqui com meu amigo Carlos Campelo e juntos vamos continuar trazendo informação com credibilidade para vocês. Né, Campelo? Olá, Pamela. Uma nova fase, né? Né? Muito sucesso, né? Para você, para todos nós. Para nós. Né? E estamos aqui com o nosso telespectador, mais uma segunda-feira animada para a gente trazer bastante informação e bastante dica de como que a gente pode se relacionar cada vez melhor, né, Pamela? Com certeza. Não tem melhor que você para falar sobre comportamento humano, né, Campelo? Super estudioso na área, neurocientista comportamental. E como que você está se sentindo nessa nova fase, Campelo? Eu estou me sentindo muito bem. É que nem eu falei esses dias que eu me apresentei no programa Pra Estar, né? De música que a gente tem aqui no estado, né? Estou me sentindo poderoso. Eu também, estou me sentindo orgulhosa de mim. Parabéns. Parabéns para nós. Campelo, e a nossa pauta de hoje? Então, a gente vai utilizar agora que está todo mundo falando das emoções, dos sentimentos, por conta do filme Divertidamente, né? Que saiu agora a versão 2. Eu ainda não assisti. Vai assistir, que eu vou assistir de novo. A gente vai falar muito sobre esse filme durante os próximos programas nossos aqui, porque tem muito ensinamento. É um filme que é tido como infantil, mas eu acredito que tem muito mais ensinamento para os adultos do que para as crianças, viu? Vale a pena assistir. Com certeza, já vou anotar lá na minha agenda que a minha próxima programação já é conferir tudo que você está falando. E a pauta a gente vai falar sobre acumuladores de emoções, Pamela. Olha que coisa. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar de acumuladores. Acumuladores de objetos, né? Que eles sempre têm um gatilho que desenvolve isso. Mas o gatilho nada mais é que emoções que a pessoa vive, né? Então, eu vejo, até tem um programa bem famoso sobre acumuladores de objetos, onde eles sempre tiveram um transtorno na infância, ou carregam algum sentimento, carrega com eles. Normalmente as pessoas têm, né? Só que uns desenvolvem e outros não. Então, é mais comum do que a gente possa parecer, tá? Essa questão. Aqui em Cuiabá mesmo, tenho certeza que já devem ter visto, tem um rapaz que ele acumula objetos e ele vai colocando ali na prainha, ele coloca no canteiro, ele espalha no canteiro esses vários objetos. Tem um outro lá perto da antiga Patotinha, só os antigos vão lembrar onde que é. Eu lembro Patotinha, ali na esquina da Isaac Povas. Eu era muito criança, mas era onde a minha irmã mais velha costumava ir. Nelimar, se você estiver assistindo, me desculpe, não é velha. Velha não é o termo certo, mas é que você, na época, era quem frequentava. Então, por detrás dessa acumulação, que nem você fala, de objetos, que isso é o comportamento, né? Por detrás disso, existe as crenças centrais da pessoa, e existe o pensamento, existe o sentimento para ter o comportamento. Então, quando fala acumulador de um objeto, para acumular esse objeto, ele tem um sentimento antes disso. Não é simplesmente o objeto em si, é um sentimento antes, né? E existem os sentimentos disfuncionais, que eles vão além daquilo que a gente considera que é aceitável. Vamos dizer assim, na sociedade. Existem alguns comportamentos que a gente fala assim, ele é um comportamento tá normal, coisa parecida, mas esse normal, esse equilibrado, ele não é aquela coisa, uma linha tênue, assim, retinha de equilíbrio, né? A gente tem altos e baixos, que nem a gente acorda muitas vezes de bom humor, a gente acorda outras vezes de mau humor, sem um motivo aparente. Exato. Linha normal seria, tem gente que acumula até animais, né? Seu normal seria o quê? Ter até uns 12, e aí a pessoa tem 50, 100, né? Aquele exagero, né? Isso é muito relativo, né? O acumulador normalmente acumula aquilo que não é essencial, sabe? Entendo. Não é essencial, então tem que ter sempre uma cautela do objetivo da pessoa, o que ela quer, onde ela quer chegar. Né? E mais do que isso, não é o ato do acumular, que é engraçado, a gente fala do acumulador, né? Porque o acumulador, ele se confunde também com o colecionador, né?
Também tem isso, são coisas distintas. Mas, no fundo, a essência pode ser a mesma. A questão do acumulador não é dele ter mais, a questão é ele não deixar ir. Não deixar ir. É o medo de perder. Sabe? É o medo de perder que faz ele acumular. Então, a gente pode falar de várias situações, é uma coisa que você pode abrir um leque enorme. Por exemplo, tem gente que vive num relacionamento tóxico e não deixa a outra pessoa ir por medo de perder. Eu vi um caso, Campelo, a senhora, ela tinha separado, mas ela não deixou as roupas do marido saírem de dentro de casa. Pois é, o sentimento que está guardado naquele processo, né? Sim. São coisas assim, Pamela, que a gente tem que tomar muita cautela, porque tudo é muito relativo. Então, tudo depende. No caso desse que você falou, não deixar, pode estar passando a fase do luto, né? E também a gente não pode simplesmente falar assim, olha, joga tudo fora, descarta. Não tem que viver o luto. Ele é importante. Viver o luto. Então, como você pode falar, quando você está falando de emoções, o leque ele começa a aumentar, ele vai para diversas possibilidades, né? Então é tudo muito relativo. Especificamente, dentro da questão das pessoas que acabam acumulando e acumulam bens materiais, o que está por detrás é o que ela vai perder se ela deixar ir aquilo ali, né? Então, aí você falou em determinado momento, pode ter sido trauma? Sim. Pode ter sido trauma, pode ter sido na infância uma pessoa que teve falta de muitas coisas, sabe? É uma pessoa que tinha alguma coisa que ela gostava muito e alguém tirou dela, sabe? Então isso vai trazendo e vai trazendo para dentro da pessoa aquela necessidade de ela não descartar nada. Então ela vai juntando. Eu lembro que eu morava num outro prédio, lá tinha um rapaz, ele também era acumulador, né, de tudo. E ele acumulava tudo? De tudo, inclusive lixo. Meu Deus. Mas aí já viram um caso até de comunicar a vigilância sanitária, né? Foi o caso específico dele, de comunicar, porque o pessoal que morava no andar dele já estava vendo larvas saindo de dentro do apartamento. Então foi comunicado a vigilância, teve que ir a vigilância ir lá e ele falava que não, que era normal. Né? Viver no lixo não é normal. E vão saber, ele já faleceu, né? Ele era um rapaz que ele andava no shopping como se fosse um lutador de boxe. Eu acho que eu sei quem é, Campelo. Pois é, ele faleceu, esse rapaz, ele faleceu. E ele era acumulador. E ele não só acumulava bens materiais, como ele acumulava conhecimento. Ele era poliglota, ele falava mais de 15 idiomas. Uma vez eu vi ele andando no shopping, eu achei estranho, né? Porque ele se vestia diferente, numa forma fora do normal, né? Fora do esperado, né? Do que todo mundo está acostumado. E eu fiz um comentário para uma pessoa que sabia da história dele. Falou, esse senhor... Ele fala mais 5 línguas fluentemente. É mais de 15. Mais de 15? Mais de 15. Eu morava no mesmo prédio. Agora eu fiquei mais surpresa. E o gatilho dele pode ter sido várias coisas. Depressão, até a solidão, porque ele era sozinho. Ele era muito sozinho, realmente. Eu imagino. Então, eu acredito que até a forma dele se vestir é uma forma de extravasar. Sim. Chamar atenção, chocar, né? Chocar a pessoa. E isso, Pamela, é muito, como eu falei, é muito comum. Então, dentro de relacionamentos, por exemplo, existem pessoas, aquelas que acabam se relacionando com uma pessoa, começa a namorar uma pessoa, depois termina, começa a namorar outra pessoa, depois termina. Sabe o que o acumulador faz com esse tipo de pessoas? Não, quero saber, Campelo. Ele registra, ele vai pegando as essências de cada pessoa e vai trazendo para ele. Ele vai moldando a personalidade dele. Ele vai mudando a personalidade dele. Ele vai se transformando na pessoa. Na pessoa. E você pode perceber que muitas vezes, casal que anda muito tempo junto, aí vão sair, então mais ou menos vestido igual, ou tem algum traço de alguma coisa igual. A fisionomia começa a ficar parecida com
no caso, o seu parceiro, né? Com o seu namorado. E o que acontece muito, assim, casais casados, Sim, né? mas você sabe por qual o real motivo? Quero saber, Campelo, mas segura um minutinho que o Ela e Você já volta. Estamos de volta com essa pauta interessantíssima sobre acumuladores compulsivos. Então, como a gente terminou o bloco passado, eu falei assim, o motivo de que as pessoas acabam trazendo essa similaridade, principalmente nas relações, que ficam, de certa forma, acumulando comportamentos, acumulando o modo da pessoa cortar o cabelo, sabe, de se vestir. Isso aí está tudo arraigado, Pamela, com o processo de aceitação. Então, o que acontece? Se você se veste de um jeito e eu começo a me vestir de outro jeito, lá internamente, alguma crença minha vai falar que, olha, se a pessoa gosta assim e eu tô assim, ela vai gostar de mim. Vai gostar mais de mim se eu tiver Isso. igual a ela. E aí junta o medo de perder, né? E o medo de não ser aceito. Então, presta atenção, a emoção básica que está por detrás dos acumuladores é o medo. Tá? O medo de perder, o medo de não ser aceito. E isso, como eu falei no bloco anterior, ele é muito mais normal do que a gente possa imaginar. Ele está vinculado, o medo faz parte, é uma emoção básica que faz parte da nossa vida. Ele nos serve para nos proteger também. Sim. Né? Imagina se uma pessoa não tem medo, ela vai lá num prédio de 70 andares, vai ficar andando no parapeito lá, sabe? De bananeira ainda. Né? Então o medo ela traz na proteção. A questão é o medo exagerado, sabe? O medo exagerado, ele paralisa. A pessoa, ela tem, não deixa de ser medo, né? Mas ela tem aquela... É mais o medo da rejeição, né? Medo da rejeição. Tem vários tipos, tá, Pamela? Por exemplo, se a gente for lá nas crenças nucleares da gente, a gente tem lá a crença de desamor, desvalor e desamparo. Então depende de como que a pessoa registrou lá na infância essa crença, tá? Do desamparo é do tipo, não tem ninguém por mim, sabe? Não tem ninguém para me amparar, não tem ninguém para olhar para mim. Isso vale até uma reflexão. Por exemplo, hoje, se você está doente, né, quem vai no hospital te visitar? Se você está triste, quem vai te oferecer o ombro para você chorar, sabe? Exato. Se a gente começar a pensar muito bem assim, hoje o mundo está um pouco fútil, sabe? São pouquíssimas pessoas que vão dispor desse tempo, sabe? Então vem o desamparo. O desamor, ninguém gosta de mim, eu não sou gostável, eu não sou atrativo. Então, mas esse aí é a pessoa, o coitado, que quer se vitimizar. Não, Pamela, não? Todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós temos essa crença de desamor, desamparo e desvalor. Acontece que se a pessoa leva isso ao extremo, sabe? Vamos dar o que todos nós temos. A gente acorda hoje e fala assim, eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo bonito, não estou me sentindo atraente. E realmente, tem dia que a gente acorda assim. Que a gente acorda assim, sabe? Então todos nós temos isso. Vou pra academia correr porque eu tô gorda, né? Então. Não tô me aceitando na frente do espelho, exatamente. Isso não significa que a pessoa não se goste, entendeu? Então, o que acontece muitas vezes com esses acumuladores é que eles levam isso ao extremo. Eles levam isso ao extremo. Então, essas pessoas, por exemplo, que acabam acumulando comportamentos das outras pessoas. Então, é o medo da rejeição? É o medo da rejeição. É o medo de não ser aceito. É o medo de não se sentir atraente. Né? Então, tudo é bem relativo. O que acontece é que quanto mais ela tenta copiar outra pessoa, mais ela acumula coisas, mais ela se distancia dela. Sabe? Não tem aquela questão que a gente fala muitas vezes entre o ter e o ser? Sim. Então, quanto mais eu tenho, quanto mais eu procuro ter, quanto mais eu procuro acumular coisas dos outros, bens materiais, coisas supérfluas, coisas que não vão me agregar, sabe? Coisas que não vão me agregar, mais eu me distancio do ser, mais eu me distancio de quem eu sou, da minha essência. Sim. Da minha essência. Tanto no Divertidamente, que você vai assistir, lá tem uma determinada emoção que ela quer dominar o mundo. Eu não vou dar spoiler, tá? Ela quer dominar o mundo
da personagem. Sim. Né? A essência dela passa a ser X. Aí quando uma outra emoção tenta dominar, a essência passa a ser Y. Então o nosso ser, quem eu sou, ele é vinculado pelas emoções. Se essas emoções minhas, elas estão em descompassos, não estão alinhadas, mas eu estou me distanciando de quem eu sou. E aí foi o que você falou. Pode ser uma pessoa que não se goste? Pode. Pode ser uma pessoa que não se aceita? Pode. Pode ser uma pessoa que não tem características que possam falar assim, olha, eu sou uma pessoa equilibrada, eu tenho minha palavra, eu sou uma pessoa de palavra. Tá? Tudo depende. Né? A questão é que ela tem que olhar para ela e aceitar esses medos, aceitar que existe coisas na vida da gente, Pamela, que fizeram a gente chegar aqui hoje. Sim. Tá? O que eu não posso é ficar parado lá onde aconteceu o fato. Que é o que acontece. Que é o que acontece. Se eu ficar parado lá que aconteceu o fato, vai refletir no meu comportamento aqui agora. Aí eu vou ficar acumulando coisas por conta de uma coisa que está parada lá atrás. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar por ajuda profissional, tenho que fazer terapia para saber lidar com isso. E ter mais ainda, todos nós temos, na bibliografia fala a palavra defeito. Eu gosto de falar oportunidade de melhoria, mas vamos ficar aqui com a palavra defeito porque ela é mais elucidativa. Todos nós temos defeitos. A questão é a gente olhar para eles e aceitar que eu tenho. E tudo bem? Lógico. Ninguém é perfeito, né, Campelo? E a gente tem que buscar sempre melhorar. Uhum. Senão a gente entra até na procrastinação, né? Que é o que se confunde muito com os acumuladores de objetos. De certa forma até sim, Pamela, porque, por exemplo, o procrastinador, ele retarda para começar qualquer coisa, porque ele sempre vai colocar que falta algo. Né? Exemplo, que muitas vezes me perguntam que pessoas que querem começar a fazer vídeos na internet. Primeiro falta um celular bom, com uma câmera boa, depois falta um microfone, depois falta um fundo, depois falta uma luz, depois falta uma roupa, sabe? Sempre vai estar colocando um empecilho, né? Para começar, né? E aí ele vai juntando coisas. A questão é que muitas vezes quando eu tenho clientes que passam, que querem realizar isso, né? Chega um determinado momento que ele já tem tudo. Aí ele dá uma crise, porque ele já tem a roupa, já tem o fundo, já tem todos os equipamentos e não começa. Né? E o X da questão é, aceita que nem você falou, nós não somos perfeitos, tá? Vamos aceitar, vamos procurar melhorar naquilo que a gente pode melhorar e vamos começar. Sabe? Vamos começar fazendo do acumulador. Primeiro passo, tem que dar o primeiro passo do acumulador. Deixa ir aquela emoção, deixa ela fluir, né? Se livra, a pessoa vai se sentir mais liberto, sabe? Mais liberto quando ela deixar de... As pessoas que acumulam comportamentos de outras pessoas, procura seu autoconhecimento, se reconhecer, saber quem é. E até assim, é mais louvável que alguém que goste de mim, goste do jeito que eu sou. Eu não precise me transformar em uma outra pessoa para ser seu amigo, por exemplo. Amigo. Para andar com um determinado grupo. Exato. Né? Exato. E é super, e como a gente vai falar, como é muito comum isso. Exatamente. Esse tipo de coisa. O que a gente não pode deixar é ser levado ao extremo. Exatamente. Causam traumas que são gatilhos, né? Sim, sim. E aí qualquer coisa que possa despertar esse gatilho se a pessoa não tratar isso, vai trazer aquele trauma que está lá passado, né, para agora. E assim, se a gente for falar de passado, presente e futuro, a gente fala que é uma metáfora, né? Porque só existe aqui o agora. Exatamente. Né?
até 10 minutos atrás era passado. Então, esse passado está na minha cabeça. Um segundo atrás já está no passado. Ele vai ficar na minha cabeça. E o futuro também, ele não existe ainda, ele está na minha cabeça. É como diz o ditado, o futuro só a Deus pertence. Só a Deus pertence. Então, e se a gente quiser fazer a via de Deus e quiser saber o que vai acontecer no futuro, a gente está perdendo tempo de viver aqui agora, viver o presente. Então, é saber lidar as emoções, saber trazer num equilíbrio aceitável, normal, que é mais esperado da sociedade, para trazer para agora, para a gente se sentir mais livre, se sentir mais leve, sabe? E deixar ir, deixar fluir essas coisas que estão acumulando a gente. Então, Campelo, maravilha a nossa pauta. E vamos só fazer uma observação que viver no passado causa angústia, né? Sim. E viver no futuro? Causa ansiedade. Ai, né? Que tudo é gatilho para a gente acumular, né? Então vamos desprender, vamos deixar fluir, como você já falou, né? E vamos viver o presente, né? Vamos ser felizes agora. Vamos viver o aqui e agora, que é o que é mais importante para nós e para a nossa saúde mental. Amém! Amém! Campelo, adorei a pauta. É bom para a gente refletir, porque garanto que tem muita gente passando por essa situação, gente tentando se adaptar para viver certas experiências, né? E não... Seja você. Seja você, que você vai se encaixar onde é para você se encaixar. Vamos desprender do que não nos pertence mais, né? Deixar o passado no passado, o presente a Deus pertence e seguir em diante, né? Exatamente, Pamela. Campelo, mais uma vez, obrigado por estar aqui transmitindo muita informação, né, com credibilidade aos nossos telespectadores. E até amanhã, porque estaremos juntos aqui daqui para frente, né, conversando, trazendo informações com outros convidados, com outros profissionais que estarão aqui, que a gente vai fazer uma sabatina para trazer informação aos nossos telespectadores, né? É isso aí, Pamela. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. E esperamos vocês amanhã. E lembre-se, aperte aqui no QR Code, aponte sua câmera no QR Code, já vai direto para o nosso canal no YouTube, curta, se inscreva no canal que essa entrevista já está lá. Não se esqueça de ativar o sininho. Até amanhã. Até amanhã.